Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado. É com muito carinho que nós estamos aqui hoje, iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Este momento que todos nós nos reunimos aqui, em um só coração e em um só pensamento, abrindo as portas da nossa alma para Jesus. Então sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Eu deixo aqui o nosso bom dia para todos aqueles que estão aqui agora às 7:30 da manhã conosco, mas eu também deixo as nossas palavras de carinho, o nosso boa tarde, o nosso boa noite a todos os nossos irmãos que nos acompanham em outros momentos ao longo do dia. Também sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pelo eterno amor de Jesus que nos reúne aqui neste instante. Meus amados irmãos, estamos iniciando hoje mais um dia, um novo amanhecer, novas oportunidades para vivermos com Jesus. Para tudo que fizermos em nosso dia, seja um reflexo dos doces ensinos do Cristo. Hoje é um novo dia que podemos fazer totalmente diferente da nossa conduta de ontem, que podemos escrever novas linhas para o nosso futuro hoje com o presente. Deus, nosso Pai, acredita imensamente em cada um de nós. Deus confia que podemos, dia após dia, nos tornarmos melhores. Mas muitas vezes somos nós que não acreditamos que podemos mudar. Muitas vezes falta confiança na gente, no nosso poder de mudança, de acreditar que somos capazes de hoje fazer diferente. Lembremos que Deus, Ele acredita que todos os filhos podem mudar. E Jesus nos mostra esse caminho a partir do momento que o Cristo não julgou a ninguém pelos teus erros, mas sempre mostrou uma estrada nova para aqueles que estavam dispostos a seguir um novo caminho. Todos nós, meus irmãos, temos algo que podemos melhorar hoje e daqui em diante. Seja um comportamento, seja tipos de comentários que a gente está acostumado a fazer e que não são proveitosos, seja a forma como a gente enxerga as coisas, enxerga a vida, enxerga o outro, seja nas nossas decisões, nos nossos atos. Todos nós podemos hoje mudar algo e aprimorar isso para tornar o nosso coração mais cristão. Que hoje possamos lembrar que Deus acredita em nós e que Jesus sempre nos mostra um novo caminho. Vamos também acreditar na gente. Vamos também ter fé em nós, que podemos construir um futuro novo com o presente. Meus irmãos, são com essas palavras que hoje eu inicio o nosso Evangelho Diário, lembrando a todos nós que é o nosso penúltimo encontro da obra Luz Acima. Hoje nós chegamos na reflexão do capítulo 49. É o nosso penúltimo encontro. Amanhã já encerramos e na segunda-feira iniciaremos uma nova obra. Amanhã já irei apresentar a todos que obra será essa que nos acompanhará daqui para frente.
Mas, meus amados irmãos, vale todos nós refletirmos aqui o quanto esse livro de Humberto de Campos tem nos ensinado. Eu até convido a todos os irmãos que desejarem partilhar também, amanhã, como é o nosso último encontro desta obra, a todos os irmãos que estiveram aqui durante esses 50 dias conosco, a partilharem qual foi o capítulo, qual foi a história que mais marcou o coração de vocês. Ao longo desses 50 dias, lembremos que eu destaquei uma história que foi uma das que mais marcaram meu coração. E eu ainda disse, todas as vezes que nós lemos um livro, sempre tem um capítulo, uma parte dele que mais marca a gente mesmo. Que parece que a gente sente muito mais aquelas palavras. Então, durante toda essa obra, um dos capítulos, eu não me lembro de ter destacado isso para todos nós, que foi a história de Pedro, quando ele acolhe aquela mulher que chega suplicando ajuda para ele. Todo mundo fica receoso de ajudar essa mulher, e nós temos Pedro indo fazer uma oração para pedir ajuda para Jesus, e no final da história, Pedro abre os braços para essa irmã e diz: vem, minha irmã, que eu vou te ajudar, porque eu sou seu irmão. E o fato de eu ser seu irmão, eu abro os braços para te acolher. Então, de todas as 50 histórias e capítulos que contém nesse livro, essa foi a mais marcante para mim, meus irmãos. A que mais me emocionou. Então, eu convido a todos a hoje ou amanhã também partilharem qual foi a história que mais marcaram vocês, o coração. Qual foi a história que mais aproximou o coração de vocês, de Jesus também, nesses 50 dias aí da obra Luz Acima? Mas, meus amados irmãos, vamos aproveitar aqui e contar mais uma história hoje. Mais uma história que é marcante, aliás. A história do capítulo 49, que ela é titulada Homens Prodígio. E nessa história, Humberto de Campos vai nos contar de um momento vivenciado entre o apóstolo André e Jesus. André, o apóstolo, ele sabia que Jesus estava sempre aberto a receber novas pessoas para viver o discipulado ao lado do mestre. Ou seja, Jesus, ele convidou 12 apóstolos para caminhar com ele. Mas Jesus não se fechou nesse grupo, porque nós temos ao longo da história sendo sempre nos relatado o quanto Jesus abria para sempre chamar novos discípulos para caminhar ao lado dele e também pregar e compartilhar a mensagem divina. Então André, sabendo disso, ele chegará para Jesus um dia e dirá que ele tem 3 indicações para fazer para Jesus. 3 indicações maravilhosas. São 3 homens que vão ajudar muito, mas muito, no compartilhamento da mensagem divina. E que Jesus precisava conhecer esses homens. Então André vai levar até o Cristo o primeiro rapaz. E André já vai começar dizendo: Jesus, esse rapaz é um verdadeiro prodígio. Ele enxerga as coisas que a gente não enxerga. Meus irmãos, fazer uma pausa aqui, por outras palavras, podemos compreender a mediunidade da vidência que esse rapaz tinha. Mas naquela época não se utilizava estes termos, tudo bem? Então vejamos lá. André chega e fala: Jesus, esse rapaz, ele enxerga as coisas do céu. Ele vai ser excelente para nos ajudar aqui com essa vidência, com esse prodígio dele. E Jesus fica observando assim, porque André estava exaltando um dom divino que aquele homem possuía. O quanto ele era capaz de enxergar coisas que apenas os olhos da alma enxergavam. Fisicamente não era possível.
E este homem começa a se apresentar para Jesus. E no que ele vai se apresentar, ele confirma: realmente eu tenho vidência, enxergo muitas coisas, mas tem uma consideração. Eu estou me candidatando, eu trabalho, na verdade, para um cargo muito importante em Roma. E assim, eu não sei se tem como eu ajudar muito aqui no teu ministério, porque o que as pessoas de Roma vão pensar ao me verem caminhando com vocês? Assim, eu tenho esse dom, eu tenho esse prodígio aqui para ofertar, mas o meu cargo material, o meu cargo de serviço é mais importante. E por outras palavras, esse homem disse que ele não ia abrir mão do serviço dele caso caminhar com Jesus fosse prejudicá-lo. Que ele preferia estar lá entre os romanos. Bom, Jesus ouviu as ponderações desse irmão, mas não disse nada. Então André, todo animado, já vai lá e apresenta o segundo rapaz para Jesus. Animadíssimo. E aí André vai dizer todo o currículo da vida, de quem que ele é parente, de quem que ele é filho, como que ele vem de uma família importante. E ele vai dizer para Jesus que este homem escuta vozes do céu. Ou seja, hoje nós sabemos que pode escutar aos espíritos, isso é uma mediunidade. Mas naquela época, vamos retornar, André dizia, olha, ele escuta as coisas do céu. Imagina o quanto que esse dom dele pode ser colocado aqui para ajudar no nosso ministério, Jesus. Cristo olha para o rapaz, percebe que ele quer também fazer uma ponderação ali, e o rapaz irá dizer, sim, realmente, Cristo, eu ouço vozes do céu. E eu até consigo resolver muitos problemas através dos sonhos, que as coisas são me reveladas através dos sonhos. Mas olha, eu preciso dizer que se eu for participar aqui do teu ministério, eu não posso estar aqui com frequência. E nem poderei marcar nenhum compromisso com vocês. Porque, olha, eu trabalho muito no mercado de perfumes, que é muito importante, e nas minhas horas vagas eu gosto de descansar e do repouso. E outra coisa, Jesus, eu sou herdeiro de uma grande fortuna. Então, assim, eu não posso perder esse legado, não é mesmo? Então, eu coloco, assim, o meu trabalho à frente, o meu mercado de perfumes, e vale lembrar que tem as minhas horas de descanso. Caso você precise de mim nessas horas, eu não posso comparecer. Jesus ouve as considerações e novamente não fala nada. Então André apresenta o último rapaz para Jesus. E André está mais animado que os próprios rapazes para ajudar eles. E aí André apresenta o outro rapaz e ele já vai dizendo também de quem que ele é filho, de pessoas importantes, como que a família dele é bem conceituada na terra. E André vai dizer que ele tem um prodígio, um dom muito especial, que ele escreve as coisas sobre circunstâncias em que ele não consegue dominar. Ou seja, André está dizendo aqui, hoje em dia nós conhecemos a mediunidade de psicografia. Só que, novamente, naquela época não se tinha esses termos. Então, esse rapaz tinha essa mediunidade. E aí André fica encantado. Olha, Jesus, o quanto ele pode nos ajudar aí escrevendo as coisas do céu, com os céus tomando a mão dele, escrevendo as mensagens, como ele pode ser útil. E o rapaz, novamente, vai colocar ali as ponderações dele e dizer para Jesus que, olha, ele não pode se comprometer muito com Cristo, porque ele tem alguns afazeres na vida material, ele também está aguardando uma grande fortuna, ele preocupa-se muito com as questões assim materiais e o trabalho dele também era muito importante. Então ele não podia se comprometer muito não. Ele até estaria junto, mas
sem se comprometer. Essa foi a ponderação dele. André, claro, todo animado, repara que Jesus não falou nada. O Cristo não perguntou e não fez nenhuma consideração. Então, curioso, André vai perguntar para Jesus se eles podem, então, ingressar na Boa Nova, estar junto com eles nesse caminho do discipulado. E Jesus, bem seriamente, dirá para André que não. Jesus dirá não. Tá vendo, meus irmãos? Até Jesus pontuava um não nas horas corretas. Jesus disse não. E ele vai justificar, dizendo que esses irmãos, por enquanto, estão em roteiro diferente dos deles. Estão em caminhos opostos. E como já nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio capítulo 16, lá nós temos uma passagem. Não se pode seguir a Deus e a Mamon. Ou seja, não se pode seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Você precisa escolher qual é o caminho principal da vida. Qual é o primordial? E aí Jesus disse, o caminho deles está muito diferente do nosso, André. Por isso, não tem como eles ingressarem aqui conosco. E aí André, na verdade, vai começar a justificar, falar, mas Jesus, um vê, enxerga as coisas do céu, o outro ouve, o outro escreve. Olha como eles são importantes para a gente. Como se o dom deles fosse muito importante. E aí Jesus responderá, André, no mundo existem muitos homens prodígios, portadores de maravilhosos dons, mas que estragam esses dons porque estragam dons que eles mesmos estragam inadvertidamente, ou seja, por atitudes inconsequentes que eles têm na vida. São pessoas com dons maravilhosos, mas que acabam tomando caminhos obscuros e estragam o próprio dom. E aí, Jesus irá dizer, estou procurando, André, quem deseja trabalhar na execução da vontade de nosso Pai. Jesus diz, por outras palavras, que não está procurando quem tem o maior dom, quem faz o maior prodígio. Não. Jesus apenas procura aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Apenas isso. Meus amados irmãos, essa história aqui tem muito para nos ensinar. Sobretudo, a gente encaixa ela aqui em vários âmbitos da vida. Por exemplo, na questão da mediunidade e também na questão dos dons que nós viemos para a nossa encarnação. Todos nós temos algum dom. Só que, meus irmãos, do que adianta a gente ter um dom? Do que adianta a gente ter uma mediunidade mais ostensiva se a gente não coloca isso a uso do bem e a favor de Deus? Do que adianta a gente ter o dom da inteligência, vou colocar assim, e vir com aquela inteligência altíssima, mas se a gente não usufrui dessa inteligência para fazer o bem, não é verdade? A gente usufrui dessa inteligência para fazer o mal. E isso acontece muito na Terra. E eu afirmo pra gente, isso é noticiado frequentemente nos jornais. Quantos irmãos extremamente inteligentes fazem aqueles planos, muitas vezes, assim, maldosos, às vezes o plano, assim, de um caminho sombrio para tentar um caminho de felicidade, de facilidade. Coisas que às vezes prejudicam a vida do outro. A gente vê isso frequentemente sendo narrado nos jornais.
Pessoas que usaram de uma inteligência para poder bolar algo para fazer o mal, ao invés de usar esse dom para fazer o bem. O mesmo eu destaco da mediunidade ostensiva. Muitos irmãos têm uma mediunidade que é mais ostensiva, uma sensibilidade muito maior com o plano espiritual. Mas do que adianta se essa mediunidade não é colocada a serviço do bem? Não é verdade? Então, Jesus, ele olha bem para cada um de nós e é como se ele dissesse para o nosso coração: eu não me importo com o dom que você tem, com a tua capacidade de fazer isso ou fazer aquilo. Isso não é, para mim, a prioridade para te acolher no discipulado. Mas o que eu verdadeiramente me importo e estou olhando é a tua vontade de fazer a vontade de Deus. Isso é o mais importante. Tanto é que quem que Jesus convida para ser os apóstolos dele? Homens simples, humildes. Jesus convida Maria de Magdala para caminhar com ele. Uma mulher que naquela época todos olhavam e falavam: o que ela tem para oferecer? Mas Jesus via naquele coração uma vontade extrema de, a partir daquele momento, fazer a vontade de Deus. Isso bastou para Jesus chamá-la para o discipulado, para ela estar com Jesus. Então, todos aqueles que caminham com Cristo, não é por questão de o que agrega mais, tem o maior dom, o maior destaque na terra, não é nada disso. É o coração que está mais disposto a fazer a vontade de Deus. De se diminuir e entregar a tua vida nas mãos de Deus, para que não seja mais a nossa vontade que seja feita, mas a de Deus. Quem de nós está disposto a fazer isso? Entregar a vida nas mãos de Deus. Meus amados irmãos, essa história de Humberto de Campos nos convida, assim, de uma forma muito carinhosa, a pensar que a única coisa que Jesus nos pede é o coração com boa vontade para servir a Deus. Apenas isso. A colocar o nosso coração como uma pedra nas mãos de Deus para que Ele possa lapidar e transformá-la em uma pedra preciosa. Hoje, meus amados irmãos, a gente começou aqui o nosso evangelho falando justamente sobre aproximar o nosso coração do Cristo, que hoje a gente pode fazer algo diferente de ontem. A gente sempre tem algo para mudar, e como que Deus confia em nós, como que Jesus acredita que a gente pode realmente mudar. Mas para isso, Jesus apenas nos pede um coração com boa vontade, para confiar em Deus. E muitas vezes seremos conduzidos por caminhos que nem imaginávamos. Acontecerá coisas na nossa vida que a gente nem esperava. Mas como a nossa confiança está em Deus e sabemos que Deus é um Pai que nos ama imensuravelmente, o nosso coração se preenche de fé. De fé. Pois a gente sabe que aquilo que estamos passando na vida, Deus reservou para a gente. E se Ele reservou, Ele tem um propósito com isso. Porque Ele confia que a gente dá conta, consegue passar por isso e que sairemos vitoriosos se entregarmos a nossa vida nas mãos dele e permitirmos sermos guiados por Deus, nosso Pai. Hoje, tudo que formos fazer, façamos com Deus. Cada palavra que ela possa ser um reflexo de um coração cristão em Jesus. E cada escolha possa florescer o Evangelho. Meus amados irmãos, hoje eu encerro aqui o nosso capítulo 49, convidando a todos para estarmos aqui amanhã, para encerrarmos a obra Luz Acima, para estarmos aqui com o coração aberto em Jesus,
E, meus amados irmãos, lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, até amanhã no domingo, com a bênção e a permissão de Deus.